Essa coisa de subordinado e de superiores é coisa para Exus, com todo respeito, presos às malhas dos prazeres humanos. Certo. Entendi. E seus medianeiros, que assim concebem isso como algo diferenciado, poder. Quem muito manda pelo poder necessita da força dos outros. Vocês não são inteligentes? Então calculem isso. Certo. Tirando a força dos outros para aquele que tem poder e não se conhece, e não se percebe, e não se consente com a sua própria força, além do poder, que vampiriza do alheio, ele se torna um nada. E um nada, o astral inferior, o umbral deste planeta, e os carnados estão cheios, porque se tem. Outra colocação, Senhor. rapaz. Nenhuma entidade que trabalha no bom senso se preocupa se o seu nome está indo para a lama, na boca podre de qualquer médium. Isso é coisa do mundo, não é coisa de Exu. Não somos nós que nos graduamos, são vocês que não se graduam. É simples assim. Sinta-se livre. Hoje é dia 15. Eu respondo. Hoje é dia 15 de novembro de 2016. Há quanto tempo está programado esse encontro, seu Exu? Há mais ou menos 3 anos e meio. Nossa. Tá bom, Levando em conta que nesses 3 anos e meio, nós estávamos tentando a comunicação por 9 médiuns. Este médium que eu me sirvo não é melhor do que nada. É como qualquer um. Mas, já que houve oportunidade hoje, por que não? Não existe médium que não seja substituído, rapaz. Médium é médium, só isso. Cuidado com suas perguntas. Isso não é uma ameaça. não. Eu sou um Exu que vibra numa frequência de Abaluaê. Como qualquer outro Exu, de lei ou não, verdade dou a quem doer. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Respeito o seu trabalho, é por isso que eu lhe pecaguei. Tá, muito obrigado. Há coisas que o ser humano deve limpar muito bem os ouvidos. E analisar todas as comunicações, principalmente esta que está tendo agora. Eu não me preocupo com julgamentos, e creio eu que nem esse médio há de se preocupar. A palavra bom senso não ofende ninguém. Só aquele que desconhece não tem. A espiritualidade é algo muito sério. A espiritualidade para os seres encarnados é a essência de vocês mesmos, o que é de mais sagrado, e é sério. Quem trabalha com a espiritualidade para tirar vantagem de qualquer forma que for, não tão fácil. E qual que é então
Pelo menos nas lides do Brasil, que é um país que ainda confunde espiritualidade. Então, fala um pouco sobre essa diferença para ficar claro para as pessoas, seu Mulu. Religião é uma ferramenta como uma bengala para o meu ponto de vista e análise. Espiritualidade é a estrada que nos rarefaz dos nossos conceitos ferrenhos e apegados só na matéria, e que na matéria se finda, para dar a nós o senso de espiritualidade que somos eternos. Isso não tira o verniz das coisas, mas coloca em todos nós o verdadeiro brilho, para onde estivermos tudo se tornar clarão. Clarão do entendimento sobre a ignorância. Clarão do amor próprio sobre o autodesleixo. Clarão do incondicional amor sobre aonde houve, haverá e ainda há indiferença de amar. Para o senhor mostrar para a gente a compreensão talvez mais apropriada da palavra passagem de forma feliz e também para as pessoas começarem a compreender se o senhor é ou não responsável por isso que a pessoa perguntou aqui. Qual que é a melhor forma de ter uma passagem de forma feliz? Porque aqui na Terra tem tantas opiniões. É você não levando nada da Terra. É você nada que pertence não levando. É você não levando nada que pertence à Terra. E se levar algo nesta Terra, apenas há informações que lhe acrescentou de amor próprio, de afeto e de amar ao alheio, sem condições. Isso é uma bagagem leve. Agora, quando você sai da Terra com dívidas, principalmente as conscienciais, de ser um mau filho, um péssimo marido, um horrível ser humano, uma péssima esposa, com certeza sua mala é muito pesada consciencialmente falando. Eu não vou carregá-la. Agora você sim. O máximo que eu posso fazer é indicar os seus cômodos aos afins, que aqui vocês chamam de umbrais. A mala não é pesada? Então desça. Por isso, meu jovem, que as pessoas que estudam a espiritualidade devem desfrutar as coisas da terra com muita vontade, desejo e prazer, sadio, mas com sanidade. Entendendo que tudo é um momento passageiro e que logo as mesmas coisas caras vão deixar de ter brilho, porque o que avernizava as mesmas está indo embora, vocês mesmos. Mas nós vemos no outro lado que muitas vezes espíritos opacos nos encontram nos portões, ou nos portais, de passagem, sem cor e nem brilho algum de alegria e de felicidade por ter aprendido algo satisfatório à sua alma e gratificante ao seu espírito, porque deixaram o verniz no carro do ano, na amante, nos terrenos, nas posses e nos desleixes e vícios desta terra. És livre. Quem se engana sabe que está se enganando, mas insiste no caminho errado. Quando se arrepende e é tarde, aquele erro que ele cometeu tem como ser apagado? O arrependimento não lhe tira do jugo. O jugo consciencial é para todos. Quando você se arrepende de coração, a força Exu aciona as tuas dores pela tua boa vontade, sanando as tuas tristezas pela tua esperança e fortificando pelas tuas atitudes para um amanhã melhor. Quando você se perdoa de boca para fora, a força Exu te corrói por dentro.
mostrando não para o mundo, mas para você mesmo a podridão que você é. É simples assim. Quando a gente fala sobre podridão, o ser humano se acha tão bonito. Como equilibrar isso? Mas tudo fica podre. O bonito não é visto, é sentido. As rosas mais belas onde fica podre. Há um ditado por alguns mentores espiritualistas, espíritas e de várias línguas. Tudo que o corpo ou a alma encrasurada no corpo vê está morto ou há de ficar morto ou morrerá. Somente a essência do espírito é eterna. Até este planeta de morrer, rapaz. Mas isto é um conceito, é um consentimento para aqueles que estudam a espiritualidade, amam. Para aqueles que têm bom humor, sadio e estudam a espiritualidade e a amam. Não para aqueles que estão dando uma voltinha no bairro para brincar de espíritas ou de espiritualistas. Tempo. Tempo ao tempo. O Exu se importa com a saudação ao entrar num campo santo ou ao sair? E se ele dá importância, o que ele faz? Antes de você sair de casa, você já está nos saudando ou nos negando. Para um verdadeiro Exu, essa é a lei. Mas, se é um Exu que tem prazer, assim como os carnados, de ainda utilizar ritualísticas e liturgias, ele necessita ouvir o Laruê Exu, que é Mojubá. Atatá Exu Caveira, Mojubá, atotô as almas. Abaluaê, Insá Exu, Laruê Suíê Gangai. Eu já não necessito disso. Certo. Por mais que a lei da palavra é magística, se o seu coração é oco do som do amor próprio e sua intenção é gaga por interesses pretensiosos, o que você fala para Exu é escárnio. Não há nada de divino e de sagrado. Agora, se você sai de sua casa, independente do grau de consciência, tendo a sua meta em conquista idêntica com seu coração, no axé, na frequência e nos heróis de caveira, de tatacaveira, sete capas, tranca-rua, marabô, omulu ou qualquer outro Exu, o som que vibra do seu corpo já é um mantra que nos atrai, antes que você profere qualquer palavra. A lei de sintonia espiritual é para todas as bandas, rapaz. Muitas vezes as palavras místicas e magísticas são mais para os seres elementais e para Exus em subplanos do que para Exus de lei. Mas eu vou me reter nesse herói. Vocês têm uma dificuldade a compreender elevação e graduação. Vocês distinguem como melhor, superior, comandante ou poder. Nós temos como apenas meio de evolução por informação, ante a responsabilidade que cada um assume perante ao meio que convive. Quando se diz que o Exu ele vem para polir, ou seja, para eliminar aquilo que cobre o disfarce. O que é isso? O ser humano vive num mundo de copia. Exu não tem nada a ver com isso, em essência. Mas lembrando que a essência de cada um é algo totalmente distinguido, diferenciado daquilo que as pessoas se mostram.
e muitas vezes daquilo que as pessoas alimentam. Eu vou tentar me explicar melhor. A inspiração é Exu, em essência. Raramente o ser humano tem inspirações, e quando tem, não é dual. A intuição, ainda em algumas malhas, cai no dualismo. A reflexão é dual. A análise é dual. O pensamento é dual. O sentir é dual. E o se emocionar também. Agora, ter se inspirado não é dual. Tanto é que vocês não ouvem a inspiração porque dói. Muitas vezes, por intuição, por reflexão e por análise, vocês se acham certos. E logo o Exu, em essência, grita por dentro, contrariando tudo o que você acha que é realidade. Mas por orgulho, por vaidade e egoísmo, vocês não dão ouvidos e não dão atenção. Tempo ao tempo. Essa mesma força que te anima é a força que há de atrair a você a lei, a justiça e o júri. Nem se para isso você tiver que experimentar dores e sofrimentos. Isso é Exu. O que a Calunga representa para o senhor? Mais um portal. Um portal em especial como um despojo, não apenas do corpo físico, mas ainda, infelizmente, das piores mazelas humanas. Ira, raiva, dor, sofrimento, tudo baseado na culpa, medo e falta de amor próprio. A maioria das pessoas tem a passagem do desencarne, consciencialmente falando, pesadíssimas, para consigo mesmo, endividadas consigo próprio. Compreende, meu jovem? Sim, senhor. O corpo que fica podre é um detalhe. As emanações psíquicas não. Leiam um livro, Obreiros da Vida Eterna. Esse sim. Eu não estou saindo em nenhum momento da lei. Continuo sendo Exu falando no livro espírita. A lei é a mesma. Os nomes talvez são diferentes. Lá, neste livro, me chamam de guardião. Guardião do Espírito Santo. Então, naquela ocasião onde o André Luiz estava escrevendo, ele viu e... André Luiz, na maioria dos seus livros, escreveu sobre nós Exus, com outros nomes, mas a mesma coisa. Aproveitando o ensejo, qual que é a sua definição, então, de suicida? Eu poderia dizer falta de amor próprio. A minha definição para o suicídio e para o suicídio é simples. Suicídio, posse. Suicida, carente. Carência e posse. O suicídio não suicida, é posse. Achar que controla tudo. O suicida é um carente. Achar que tudo, de alguma forma, tem que ser como ele quer, à sua disposição, senão ele não é feliz. Tá certo. É isso que as pessoas confundem. A alegria é só tua. A felicidade é algo permutado. Falando em termos psicológicos, num senso único de cada um. Você pode estar alegre onde todo mundo está triste. Você pode estar alegre simplesmente em silêncio.
mas está alegre, está de bem. Agora, a felicidade é quando a sua alegria sai para fora junto com os outros. Ah. Essa aqui eu vou ter a satisfação de ver o senhor respondendo. Quais são seus superiores e seus subordinados? O meu superior é a temporalidade. Sabia. Os meus subordinados são as maledicências que ainda eu possa nutrir. Quem muito manda e tem poder necessita da força alheia para manter o mesmo poder. Este é um fracassado solitário, mas com poder sobre os outros que lhe dão força. Eu tenho agregados de ideais. Há mais ou menos quase 400 anos, terra de vocês. E gabaritaram a posição de Exu, Mujumbai Ganga, Abaluaê, Exuxu Tatá Umulu. A atemporalidade do espírito é superior a qualquer coisa. A eternidade é que manda. O resto são consequências do fato que nutro e emano para que eu vivencie as realidades que eu possa absorver e assim graduar como bem e mal, certo e errado, sombras e luz, trevas e escuridão, amor e amar. O cálculo divino é correto e certo. Não há curvas e não há falhas e nem erros. Recebes o que tu é e mereces o que tu nutre. Essa coisa de subordinado e de superiores, com todo respeito para Exus que ainda são e muito de que Seu Mulu, essa coisa, perdão, seu Mulu, aqui cortou quando o senhor falou assim, essa coisa de subordinado e depois? Essa coisa de subordinado e de superiores é coisa para Exus com todo respeito presos às malhas dos prazeres humanos. Certo. Entendi. E seus medianeiros, que assim concebem isso como algo diferenciado, poder. Quem muito manda pelo poder necessita da força dos outros. Tirando a força dos outros para aquele que tem poder e não se conhece, e não se percebe, e não se consente com a sua própria força, além do poder, que vampiriza do alheio, ele se torna um nada. E um nada, o astral inferior, o umbral deste planeta, e os carnados estão cheios, porque se tem. Quando se fala sobre a cura, a pessoa pensa logo num banho ou num ritual. Inclusive chegou a questão, pergunte ao Exu algum banho ou ritual para ajudar no nosso lar. Qual o banho que o Exu Omolu recomenda? A receita é simples. O ritual mais ainda. Uma pitada de reforma íntima. Muitas pitadas de autorreflexão e análise diária. Uma porção maior ainda
de respeitar a vida alheia e o tempo do outro. E em excesso, mas na medida sempre correta e certa, amor próprio. E depois, tome o banho da erva que você quiser, do pescoço para baixo. Tô anotando. Porque se você fizer o inverso e não cometer essas outras coisas, você está varrendo a sua casa com uma vassoura suja. Você está dando brilho no cristal com um pano totalmente engordurado com petróleo. Você está tirando o cisco do teu olho e enfiando uma trave bem maior. Você está varrendo a sujeira por baixo do tapete. Um dia com peso, como diz outros camaradas, a casa cai. Com o peso do lixo, da sujeira. A cada um se afiniza aos Exus, entidades que convêm. Está tudo certo. Entendi. Então, o que é que motiva a gente a buscar as respostas, às vezes, um pouco mais ritualística e voltado para a Umbanda, do que a conhecer a sua essência? O que é que motiva o motorista do carro buscar mais as curvas do que a reta? A não ser se prender apenas na paisagem. Claro, é os prazeres sensoriais ali. As suas palavras são verdadeiras. Ficaremos com elas. Tá certo. Aqui, outra questão. Como nossa consciência pode suplantar nosso ego em nossa encarnação? Não lute contra o ego. Coloque ele no seu verdadeiro lugar. Entre o palairar da sola dos teus pés ao acariciar o solo que tu pisa. Nossa. O ego é uma bengala necessária, mas não é parte do teu ser. A bengala não é seu braço. É apenas uma bengala. Desfrutar, aproveitar, não é se prender e se submeter ao vício e ao passivo. De se não tem, estou triste. De se não posso, estou deprimido. Se não consigo, estou depressivo. E se está longe de mim, eu cometo suicídio ou algo assim. O ego é um espelho sem foco. E embaçado. Que para nos enxergarmos melhor, nós devemos entender que o espelho está em nossa frente. Mas também sentir que para nos ver melhor, nós precisamos fechar os olhos e sentir. Para dar sentido às coisas. O ego não dá sentido. O ego meça, calcula, estipula, deduz e formata tudo pelo intelecto. O ego começa a enfraquecer e perder a sua força no ser humano quando o ser humano começa a se consentir, sentindo-se. Para eles, livre do ego, que apenas calcula e distingue pelas formas, modos e maneiras, que ele, ser que se sente, é o que inverniza todas as coisas que há. Isto também é muito comentado no budismo Zen. Em outras palavras, e não deixa o desfecho nosso.
Claro que sim. Seu Mulu, como que o ser humano adquire seriedade nas ações do seu cotidiano? Quando ele começa a concebir em si mesmo a sua verdadeira importância, como um ser que reativa a evolução nas coisas que já estão, antes dele, perante ele e após ele também. Quando o ser humano entende que muitas vezes se calar é válido e dar exemplo é mais produtivo. Como corrigir o outro de uma maneira assertiva para ajudá-lo a ver a sua própria espiritualidade? Quando você dá o exemplo, continuamente, sem pretensão de mostrar a tua verdade, mas continuamente natural. Aquele que lhe inveja acabará dia ou menos dia nas malhas da admiração, mesmo que ele não fale a ninguém. Um dia, eu sei que esse canal envolve muito espiritistas de várias linhas. Isso é uma metáfora. Num grande júri, aonde um ser estava sendo julgado. Perguntaram-lhe quem ele é. E ele não disse nada. E aqueles que o defendiam, que era a maioria, apenas diziam: ele é contra a nossa religião. Ele faz tudo o contrário. Mas ele é espiritualista. E por ser espiritualista, crer na vida eterna, nas leis de ação e reação, causa e efeito, ele é um instrumento ante o espiritualismo pelo exemplo de Deus, do Cristo, do Buda, de Shiva, de Jeová, de Confúcio, de Sócrates, de Zoroastro, ou de qualquer outro ser que já passou por este planeta, com nomes relevantes ou irrelevantes. Com certeza esse júri há de julgá-lo inocente, pela naturalidade de ser. É uma metáfora. Pensem, calculem. Seu Mulu, tem aqui a ideia que um espírito soprou para eu perguntar para o senhor. Que é assim. Deixa eu ver se eu entendi. A pretensão seria, no caso, o caminho que leva ao fascínio? O egoísmo misturado com a posse. A pretensão só se estabelece naquele que não nutre o que faz e faz dizendo que eu sou verdadeiro. Continue, meu jovem. Isso é para você ver o quanto estamos cheios de pretensiosos. O senhor pode ficar mais 20 minutos? 3 anos e meio. Mais 1 hora ou 2 horas. É verdade. Qual é todo o seu nome, rapaz? Jefferson Batista Viscardi. É um prazer. É um prazer, viu, seu Exu? Muito obrigado por vir. Tá? Teve um Exu da sua falange que me mandou uma mensagem. Fiquei muito agradecido. Nós temos muito apreço pelo seu trabalho. A solidão de estar sozinho. Acompanhe os servidores do Cristo.
mas há uma solidão que dói no ego. Mas não faz nenhuma cócega sequer na alma, Paris. Essa mensagem é para você. Graças a Deus. Muito obrigado. Pronto, Senhor Exu? O senhor está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo, jovem. Senhor Exu, por que uma entidade incorporada é proibida de saber e compreender a tecnologia da Terra? Porque os encarnados que nos estudam são ignorantes. Uau. Nós somos espíritos imortais. É falta de estudo e mais apego a forma, modo e maneira e arquétipos. Arquétipos muitas mais vezes toscos, brutos e antiquados, moldados, formados e alimentados por consciências apegadas e carentes. Muitos das minhas falanges e legiões se encontram dentro de características medievais, no plano espiritual, mas sem o contato com seres desencarnados de alguns conceitos, e muito menos de seres encarnados, os mesmos estudam e se aprimoram em tecnologias mais avançadas do que hoje de vocês. O espírito é imortal. É que no fundo há uma pretensão. Para o Exu continuar sendo braganhento, barganheiro, o compadre que faz trocas de favores, o servidor que sempre dará um jeitinho, independente que seu medianeiro evolua ou não, mude a sua postura de caráter ou não, entre numa frequência de amor ou caridade ou não. Essa é a realidade de mais de 90% dos seres encarnados do Brasil. Então ainda se consideram donos da verdade, tendo nós Exus como seres ignorantes e medievais, não pelas vestes e ferramentas funcionais que utilizamos, mas pela retórica de hábito, gênio e de postura que talvez por eles nós ainda possamos nutrir. Eu vou... E ante a interpretação apenas deles. Levando em conta que há muitos Exus que assim se afinizam a essa mesma pretensão dos seus medianeiros. Exus iniciantes, que merecem nosso respeito. Entendi. Eu vou pedir para o senhor ensinar um pouco do seu conhecimento sobre aquela ideia de uma entidade vir e falar em outro idioma desconhecido do médium. Como isso é possível e se a entidade ia ficar fazendo isso sem uma razão maior? Qualquer tipo de fenomenologia que pode envolver desde efeitos físicos, que já são ultrapassados, de efeitos que não deixam de ser físicos pela psicografia ou psicofonia, incorporação. Existe um comando superior. Nada é pelo vil prazer da entidade que assim se comunica. Se assim for uma entidade digna, com ordens e direitos e responsabilidades, a princípio de não impressionar, mas instigar.
a princípio de não fascinar, mas de trazer um estímulo, a autoadmiração e a contemplação mais pela essência da mensagem de pronúncia das letras em outro idioma. O ser espiritualista que se pressiona mais por maravilhas já tem como sepulcro, além da terra, o corpo e o ego. O ser espiritualista que gratifica-se mais pela essência da mensagem, independente da língua, já tem como céus o seu evoluir de consciência. Nos dias de hoje, impressionismo se torna realidade. E quando há, e chama muita atenção de câmeras, muito atenção do público, pelos fascínios das maravilhas, cuidado, ou é um espírito mal orientado pelo amor e o amar próprio, ou é um medianeiro com fluido exacerbado, animal, fazendo shows pirotécnicos pela psicofonia ou pelo conhecimento que assim já sabe traduzir. Coríntios 13. O que adianta falar a língua dos homens e dos anjos se não tem amor? Acabei de falar da Bíblia sem deixar de ser Exu, jovem. Realmente, como que o senhor fez isso? Porque o médium conhece e eu já vivi. Quando se diz assim, eu já vivi, aqueles que estão acreditando que o senhor tem essa roupagem de manifestação nos diferentes... Acreditem-se em si mesmos. Eu não estou pedindo aplausos nem méritos. Isso. Vamos dizer outra palavra. Aqueles que suspeitam que o senhor... Suspeitem de si mesmos, né? Mas olha, deixa eu chegar lá. Aqueles que suspeitam que o senhor é um extraterrestre, o que o senhor tem a dizer a eles? Que tudo que vaga e se pendura no infinito macrocosmo não é findado ao planeta Terra. Nem mesmo ela, que está vagando no vazio macrocosmo cheio de vida. Metáfora, mas é uma realidade. Sim, senhor. O senhor é filósofo, não é isso, moço? Sim. Você me entende, então. Sim, senhor. Quando as pessoas enviam questões, não foram poucas, eu vou passar isso para o senhor, que querem a ajuda dos extraterrestres para salvar a humanidade. E aí? Salve a humanidade que mora logo ali. Ao quarto vizinho. À cozinha que te chama. À sala que te espera. E ao bem viver que te crama. Seja um cidadão de bem e de boa vontade. E você há de entrar em sintonia com qualquer extraterrestre que se tenha bem intencionados numa única energia de cumplicidade com o amor. Não adianta pedir luz aos estrangeiros, por mais que vocês supostamente acham que falam outra língua, se vocês não nutrem uma palavra no seu idioma que reflita na vida dos seus conterrâneos, homem de bem, complacência, indulgência, amor e caridade. Simplesmente pela lei maior não há sintonia. Você passará de um ser suposto que crê em extraterrestre a um lunático fascinado e adorador, fanático pelas suas fantasias. Não há sintonia. É vocês que não se gabaritam. Não é Deus que deixa de escolher vocês. É o macrocosmo, o todo. Eu estou parecendo um extraterrestre.
que falou com você no mesmo médium que trouxe as mensagens de Pitágoras, lembra? Sim, o Sean. Você nunca falou isso para esse médium. Pois é, mas ninguém eu sabe. me manifesto nesse médium, com outro nome. O senhor se manifesta no médium Sean. Sim. Já faz mais ou menos, foi logo no começo dos manifestos dele. Que era um ser de um outro multiverso. Aí sim. E ninguém Vamos sabia parar por aí. Mas eu sei. que eu escrevi um livro com o Sean sobre a vida de Pitágoras, porque a gente não editou ainda, né? Mas não precisa editar na Terra, enquanto nós já distribuímos no Espírito. Graças a Deus. Então, isso não é prova, rapaz. Não, foi legal, eu achei legal. É apenas para dizer para você, jovem, que eu não sou preso nem como Exuba no areia. Claro que sim. Agora, a gente está caminhando para os 10 minutos finais. Eu queria pedir ao senhor, assim, tem muita questão que vem sobre Terceira Guerra Mundial, sobre presidência nos Estados Unidos. Eu vou expressando preocupação do que os outros podem fazer para causar mal no mundo. Né? Então, aí, se preocupem com aquilo que você ainda não faz, como bondade no planeta. Nossa. Se preocupe com aquilo que você ainda não faz, como bondade no planeta. Porque a única coisa que conta na bondade é a qualidade e a quantidade que ela emana. 1 a 1. Nisso, o bem se soma muito bem. Para melhor. E o meu amigo, Gabriel Raio Lunar, ele, pela sua mediunidade, recebeu um texto do qual eu colhi essa frase que eu vou falar para o senhor, do Ashtar Sheran, para o senhor comentar, por gentileza. Ele diz assim: reforçamos essa frase dizendo que cada perigo contra a sua vida e a do seu planeta é desmantelado a cada gesto de amor que praticam. Eu vou falar uma coisa de Ashtar Sheran, coligando com o Cristo planetário. Se você me permitir. Por gentileza. Uma consciência crística nunca é só, é coletiva. Existiu uma coletividade de Cristo que vibrou num Cristo planetário Jesus, que se expressou em centelha em Buda, Rama, Krishna e outros em si, em graus e subgraus de entendimentos diferentes. Quando você fala de Ashtar Sheran, eu vejo ele como uma coletividade de consciências que vibram unicamente num ponto só, amor. E um amor que traz ordem ao caos e às trevas. Lhe peço a gentileza de repetir de novo. Tá. Ele disse assim: reforçamos essa frase dizendo que cada perigo contra a sua vida e a do seu planeta é desmantelado a cada gesto de amor que praticam. Cada gesto de amor que você pratica é uma cor viva no quadro negro pinchado de cinza que você ainda obtém na sua existência. Foi isto que Ashtar Sheran tentou dizer. Todo karma pode ser sanado de uma vida só, quando você não nota a caridade que faz. Mas faça. Todo um karma milenar pode ser transmutado numa vida só, quando você não percebe a bondade que faz, nem intelectualiza, mas ela flui pelo seu exemplo, porque você é. Quando você não almeja, mas em essência se anima disso, o corpo continua de carne. Mas o espírito se ilumina em alma liberta e em paz.
Por isso que eu repito, meu jovem, façam o bem e o melhor. E ante a dúvida, cale-se e apenas dê exemplo. Agora, eu queria pedir ao senhor de fazer uma conexão e alguma coisa assim que tem sido um pouco inédita aqui no diálogo com os espíritos, se for possível. Que o senhor possa pegar uma mensagem com uma consciência extraterrestre que tem uma ligação mais próxima do senhor, mas nunca veio trabalhar nem como Exu, nem como nada na Umbanda e continua na roupagem extraterrestre. Que possa passar uma mensagem para a gente, para a humanidade? O seu inimigo é o seu maior amigo. Os seus dissabores são seus maiores amores. Quem você odeia é quem você deveria fruir no amar próprio e no amar distribuído em oferta, germinada pela caridade e cativada pela benevolência. Este é o extraterrestre ainda mais desconhecido pela humanidade, que vale a pena trazer como mensagem. Muito bom. Porque qualquer extraterrestre que evolua não só tecnologicamente, mas moralmente, eticamente e em conduta, certamente falaria de uma forma mais magistral. Não fugiria da lei, de amar por amar, apenas pela via do amor. Eu agradeço você, moço, meu jovem, essa oportunidade de espera de 3 anos e meio. Eu que agradeço, senhor, de vir. Exu Emojubá, Atotô Exu, Gangai, Suia Ganga Totô, Herói Exu é Ganga, Ria Babá, Tata Exu Ganga, Herói Exu Ganga, Tata Exu, Mojubá, Laroe Exu é Ganga, Exui é Ganga, Molue, Omulue, Molue, Etatabaluaê, Exu. Salve as almas. Senhor sacerdote Edson Rosa? Oi. Oi. Tá tudo bem? Tô. Não sentindo as pernas. Como é que foi? Hoje, a hora que ele saiu, exaltou um pouco mais aí a transição, né? Só um pouquinho de fica à vontade, volta aí, respira. Não sentia o meu corpo, eu ouvi a minha voz em ecos, eu vi a tela do computador mais luminosa do que eu vendo agora. Agora eu estou vendo a tua imagem, mas eu não conseguia ver a tua imagem, eu vi a tela toda azul. Pelo menos era assim que o meu psiquismo formava. Ouvi a voz em eco, mas com zumbido forte de abelha no fundo. E eu ouvi a minha voz metálica e com sotaque em S, muito puxado em S. Né? Porque eu sou médio semiconsciente, por mais que eu não converse no meu corpo, nem meu pensamento. Então, enquanto eu estava no manifesto, teve uma hora mais ou menos, eu não sei calcular tempo, viu, Jefferson? Não quero faltar com a verdade, nem respeito com as entidades, muito menos com o senhor Muluco que estava. Claro. Mas acho que uns 5 minutos, 6 minutos, eu me desdobrei, ele me tirou do corpo. Aí sim, aí eu não vi mais computador. E é interessante que eu estou num quarto e eu não vi mais o quarto. Entendeu? Eu vi você de bermuda. Que legal. Você de bermuda e com uma camisa parecida com polo, só que não tinha a gola, ela era cortadinha assim. Tinha 1, 2, 3 botões na gola. Não sei se isso aí é agora ou
como você já me conhece, não me preocupo com... Não, com certeza. Você fala que é real aí, Então, né? eu falo que é e eu vivi mesmo. Então, não sei se Isso. isso foi hoje ou foi ontem, entendeu? Tanto é que eu nem vi você falando no computador. Eu vi você no plano astral, mas com essa roupa. Eu vi que era plano astral porque não tinha só seres humanos. Né? Então, eu tô passando realmente uma realidade. Não sei por que eu vi, mas vi e estou relatando. Entendi. E isso que você viu, você acha que é um momento agora que isso está acontecendo no Eu acho que diálogo? pode ter sido um lampejo de alguma coisa que eu vivi, Ah, né? tá. E com a vibração da entidade, o meu psiquismo, com a elevação dessa vibração, eu acabei rememorizando, lembrando, né, do corpo, né, que seria o do astral e do cérebro, que seria o paracérebro, que é o cérebro do plano astral, para o corpo físico. Então é como se fosse um flash, como se fosse um filme repetido, entendeu? Mas foi muito, muito, muito vivo, assim, né? Como se eu estivesse vendo um filme, assim, em telão. E é interessante, assim, até ouvir o meu corpo falando é bem interessante. Apesar que a gente tem isso desde, uma vez eu falei para você e falei para as pessoas, né? Eu falo com muito orgulho isso, desde quando eu era, ainda sou, né? Que minha alma é universalista, evangélico da Assembleia de Deus, desde quando eu era evangélico até os 17, 18 anos. Eu tenho essas projeções conscientes de meditar e sair do corpo, ou de dormir, entre aspas, e sair do corpo. Então é bem interessante. Agora essa entidade cansa, viu? Olha só, diz pra mim, quem que você viu lá de extraterrestre que estava comigo? Eu digo extraterrestre porque não era a forma humana, né? Não era a forma humana. E na projeção, né, algo que eu já estudo já para o Rob mais de 20 anos, né? Dia 4 agora de maio do ano que vem, vai fazer 20 anos que eu estudo isso. A projeção, quando ela é rica em cores, rica em lógica, você sente, tipo assim, você toca em algo e é mole, aí toca em outra coisa é dura, é quente, é fria, você vê mais de 3 cores, você vê em tempo e espaço movimentos desconexos, tipo, cada um se mexe num tempo e espaço diferente, pode ter certeza que é projeção. O cérebro em sono não faz isso não. O máximo pode fazer um sonho, um pesadelo, sei lá, é tornar tudo cinza, tudo vermelho ou duas cores. Né? E tempo e espaço muito padronizado. Então, por eu ter certeza de ter tido uma projeção, por isso que eu estou comentando para as pessoas, e para quem estuda sabe que eu não estou falando com a verdade, é algo que basta a pessoa estudar, porque é uma técnica. Né? Projeção astral não é dom mediúnico, é técnica. Qualquer pessoa que está me ouvindo pode fazer, se exercitar. Agora, é como eu sempre digo, o que você vai fazer no outro lado, se gabaritar o trabalho espiritual é outra coisa, né? Porque daí já não é só técnica, aí é sintonia. Sim, claro que sim. Então, assim, eu pergunto porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter essa experiência com tanta riqueza de detalhe. Então, descreve um pouco os seres que estavam lá. Eu já lhe vi outras vezes, né? Assim, eu nem lhe conhecia, apesar que eu ainda não tive o prazer de conhecer tão bem, a gente já se falou pessoalmente, foi até em Piracicaba, né? Foi. Né? Foi bem agitado, porque eu estava louco para falar para você as experiências e graças a Deus as coisas foram se encaixando. Né? Mas nessa em si eram seres que a pele deles era um azul turquesa. E eles tinham mais ou menos os mais baixos, acho que uns 2,10 m, 2,20 m. Noção de altura eu tenho uma noção boa, né? Porque como a gente tem uma noção boa, assim, até olhando a parede aqui do apartamento, ela tem 2,70, acho 2,50, mais ou menos uns 2,20 de altura. É semi-humanos, né? Humanoides. Não tinham cabelos, o crânio um pouco puxado, e tinham outros seres que pareciam polvo, eles eram mais baixos, 1,70 m, o corpo bem robusto, forte, como se fosse cara malhado, assim, sabe? Bem malhado, a pele já era um alaranjado misturado com marrom, e os cabelos, sei lá, posso chamar de cabelo aquilo, eram como se fossem tentáculos de polvo, assim, fininho, como se fosse a própria pele. Certo. E eu e você, a gente tava do mesmo jeito. Você não olhou para você, né? Não. Você nem me viu e eu só lhe vi. Então, creio eu que isso aí deve ter sido uma rememorização de algo que talvez eu vivi no plano astral e não lembrei. Típico para aqueles que trabalham com projeção astral, para aqueles que já têm através dos seus guardiões, para aqueles que já têm experiência com isso, né? Para as pessoas leigas, é bom falar isso. Quando você trabalha com uma equipe espiritual, pode acontecer isso. Você vir para o corpo e não lembrar de nada.
Aí aconteceu uma incorporação, ou nem precisa incorporar, você está dando um passo em alguém, de uma hora para outra vem na tua cabeça aquela memória. Por quê? Porque a tua frequência vibracional subiu além do normal. Por ter subido além do normal, os registros que estão na tela mental deste cérebro, paracérebro do corpo astral, eu vou simbolicamente dizer 10, o da Word, para o corpo físico, como uma lembrança. Só que é uma lembrança que é diferente de uma lembrança de eu lembrar agora o que eu te falei. É uma lembrança viva, que com os olhos abertos você vê. Até quem nunca teve clarividência vê, porque é real. É muito real. Entendeu, Jefferson? Por isso que eu estou aí, dando a cara para bater, falando de boa, né? Eu estou falando para quem trabalha com isso, sabe que não é delírio, não. Entendi. Então deixa eu ver se eu entendi. E repito, isso é para qualquer pessoa, não precisa pagar cursos caros, fazer rituais magísticos absurdos, não, é técnica que, cara, eu aconselho, posso falar, Jefferson? Claro que sim. Um terapeuta sério, uma pessoa que trabalha com seriedade, muitas vezes uma boa conversa, né, fazendo uma anamnese séria da pessoa, sem envolver religião, né, isso eu aconselho. Todo projetista pode ter uma religião, mas na hora de projeção o que menos se fala é religião. Né, isso aí eu aprendi não só com os Exus, como outras entidades. Né. Eu me lembro quando eu era evangélico, eu ainda queimava o Pai Benedito, coitado do Pai Benedito, eu queimei o Pai Benedito até os 14 anos, e ele incorpora em mim até os 6 anos de idade. E eu ia para projeção fazer socorros, tudo, e ficava rezando em nome de Jesus, recitando Levítico, Reis, Salmos e tudo mais, né? Principalmente Levítico, né? Que é uma parte ali de, entre aspas, exorcismo, né? Em algumas partes, para quem leu a Bíblia em si. E os Exus ficavam me olhando, tinha hora que os Exus pegavam e me convidavam de uma forma carinhosa, viu, Jefferson? Tapinha, aquela né? forma carinhosa, aquela forma carinhosa que a gente sabe de tipo, te abre, sai fora, porque eu tava demais. Na orelha. Então eu comecei, demorou muito, lá pelos meus 28 anos, hoje eu tô com 42, de enfiar na minha cabeça que o que menos importa pro plano astral é religião, é amor. O que importa é amor. Se você vai fazer um trabalho de caridade, você vai socorrer evangélico, católico, ateu, você vai ser xingado, você vai ser maltratado. Aí se você ficar pegadinho porque falou mal do teu Exu, ficar doentinho porque falou mal do teu preto velho, não rola. Aí você vai ficar só naquele grupo que vai fazer socorros dentro da Umbanda, ou dentro da doutrina espírita, ou dentro de outra filosofia, mas não vai ser uma coisa mais abrangente. Entendeu? Você não precisa trocar de religião, mas você quer fazer projeção, quer ser útil, você precisa ser um religioso, um bandista, espírita, sei lá qual filosofia doutrinária, mas com a mente aberta. Senão, você não é útil. Você é mais um a ficar enchendo o saco lá, que nem eu enchi o saco até nos 28 anos. Então, para tentar compreender, porque se você teve essa memória hoje e eles permitiram, deve ter alguma razão. Eu não sei em qual, só estou falando para você. Isso, né? Não, vamos explorar mais um pouco. Então, aquilo que você viu, eu achei que era uma reunião, então não era reunião. Tava o pessoal em movimento e em atividade. Mas aí que tá a coisa, né? Eu vi você de bermuda, vi você com essa camisa branca, na gola ela tem 2 tiras de cor vinho, né? O azul marinho, algo assim. E ela é um branco, mas é levemente acinzentado. É um cinza, claro, eu não sei, né? Porque no astral, para quem faz desdobramento, as cores ficam mais vivas. Mas era uma reunião que envolve o seu trabalho. Agora, o que falaram, o que eu não sei, mas eu vi que saía muito sobre o diálogo com os espíritos em si. E roupa é detalhe, né, cara? Não, claro que sim. Mas eu tava com a mesma forma. Não dão bola nem pra forma, nem pra roupa. Eu já desdobrei de cada forma que só Jesus sabe. Olha, é isso que eu quero saber. Você sabia que forma você tava ali? Melhor não falar. E eu tava. Edson Rosa. E eu tava numa forma diferente? Vamos falar Jefferson Biscate. Por mais que a roupa estava humana. Tá bom assim, Jefferson? Boa. Porque é meio complicado ainda pro ser humano essas coisas. Porque não acha natural. Daí a hora que vê um outro que. Não, a gente respeita, eu respeito, né? Claro. Não tive oportunidade, talvez eu já falei de outras vezes isso aí com seus ouvintes, mas não tendo uma forma. Eu não sei o que esse Exu fez em mim, que agora eu estou totalmente descansado. Das outras vezes que eu falei, eu estava afobado, nervoso, aquela coisa toda. As pessoas devem ter achado que eu sou meio louco, mas não é questão de loucura, é que realmente incorporação, para quem incorpora, não é algo assim que se incorporou e sai falando. Ajudou assim, você não. aí. Né? Então eu acredito que sou a Abaloaê. Outra coisa, eu não incorporo, né, infelizmente, a entidade Totô Abaloaê. Ou Exu
Omulu Abaluaê. Ele veio porque ele falou para mim que já fazia um bom tempo que eles estavam sondando os médiums para vir. Eu psicografo com mais de 39 Exus, tá? Sempre esses, nunca aumentou nem diminuiu, bem diferente uns dos outros, e eu incorporo hoje, com mais ou menos 6 Exus. E mesmo assim, o que mais vem é o seu Zé Pilintra das Almas, que vem na mesma frequência de criptos. Ou o Senhor Destranca a Rua, que você viu o primeiro manifesto dele lá no Exu Giramã, que eu amo de coração. Sim. Gente, lá do Pai Mateus, maravilhoso. Gente, até me assustou. Eu falei, que vibração é essa? Não sei o que, uma coisa bem interessante. Foi legal, foi entendeu? legal. Claro. Então, é isso. Então, ele vem pela psicografia, essa entidade que veio hoje, ele se manifestou na minha mediunidade, hoje é a 4ª vez. Entre tempo e espaço, entre os 19 aos 42, que é agora. Psicografia, eu já tenho com ele 5 livros. A última vez que ele incorporou foi quando você tinha 19? A primeira vez foi mais ou menos 19 anos. E a última? E assim, aí foi. E hoje foi a 4ª vez. Então foi tempo e espaço bem espaçado. Entendi. Não é uma coisa que diga assim, vou me concentrar e ele vai vir. Não. É como eu falo para você e falo para as pessoas. Eu não sei, eu estou falando de mim. Né? O Jefferson muitas vezes ele me convida para o diálogo. Jefferson, vamos falar com o Zé. Aí o que eu falo para você, Jefferson? Eu falei, Jefferson, eu vou me concentrar, vou ficar com cara de bobo, porque não vai vir. Não é assim. Porque não é assim. Não é. Pelo menos comigo, não é assim. Né? Não condeno aquele que tem essa facilidade de casamento fluídico, mas comigo nunca foi assim. Agora, se é combinado, tudo bem. Mas na maioria das vezes nunca é, né? Nunca é. Quer dizer, nunca é entre nós encarnados, né? Graças a Deus. Eu às vezes tenho uma intuição, vamos conversar com tal médium, daí eu chamo, verifico, ver se é mesmo, e nem sempre é. Então... Por exemplo, hoje em si, eu estava escrevendo com o seu Caveira, com a Totô Baluaê, com o Exu Sete Cruzes, o Exu Mortalha, o Exu Duas Cabeças, o Exu Toquinho, né? E o Exu Fornalha, que é um Exu que eu escrevo desde quando eu era evangélico, porque querendo ou não, ele vinha e escrevia. Rapaz, ele escrevia até com giz na parede, carvão no chão, ele fazia acontecer comigo. Nossa! Né? E hoje ele mais um baita entidade, um amigo maravilhoso. Então a gente escreve com eles, né? E coincidência que eu não acredito, você chega para mim e fala, Edson, hoje eu quero falar com o Omulu, mas na hora o senhor Omulu disse, não, hoje nós vamos falar. E eu tinha marcado com o seu Omulu para escrever com ele, em 3 meses ele vem uma vez. Para escrever com ele, quarta-feira. E hoje não é quarta-feira. Hoje é terça. Hoje é terça. Você entendeu, Jé? Sim, teve uma voz não e falou, chama então lá. já estava tudo combinado no plano astral, entendeu? Por isso que quando eu escrevi para você, eu disse, poxa, Jé, você está adivinhando, tá alguém aí? Aí é isso, Jé. Não quero cansar as pessoas. Não, claro. Cansar você. Eu tô cansado. Claro que sim. É esse movimento. A gente... É isso. Né, a gente ouve assim, a entidade diz, bom, procura médium tal e veja a disponibilidade. Daí eu procuro, daí eu vou descobrindo. Sim, eu vou aproveitar, Jefferson, antes de encerrar, se você botar toda a íntegra que a gente conversou. Claro que vou. Só botar uma informação aos ubandistas colegas. Nunca tive críticas de umbandista, graças a Deus, nem das pessoas. Também não estou aqui para receber a pausa. Você me conhece, eu não estou nem aí para isso. Desculpa a expressão a quem ouve, não estou nem aí para isso. Entendeu? Eu não preciso de pausa nenhuma. Só quero fazer uma colocação. Claro. O Edson Rosa é um umbandista que tem uma casa aberta do Pai Benedito há 16 anos. Boa. É umbanda. Mas a filosofia que eu trago, antes de eu nascer, de reencarnar como um Edson, só para explicar para algumas pessoas, alguns umbandistas que me perguntaram isso e embora. Boa. É universalista. Eu respeito todas as linhas, todas as filosofias da Umbanda. Sou de Candomblé há 20 anos, com muito orgulho de Oxaguian e de Nanana Bruquê. De Juntó, de Ogum Avagã e de Oiadirã e de Xangô Camucá. Graças a Deus. Louvado Então estou falando isso para dizer para as pessoas que eu sou da religião afro, mas eu não consigo viver apenas na religião afro, e se viver, eu preciso viver na universalidade do Espírito. Eu acho que ficou bem explicado para quem já me fez algumas perguntas e mandou, como diz o Preto Velho Benedito, cartinhas de amor. Salve, Benedito de Aruanda! Salve, Benedito de Aruanda, que muito eu queimei ele em nome do Senhor Jesus até os 14 anos. Coitado, Pedro. Olha, que é a ignorância do ser humano, né? Mas ele sabe que não era minha culpa.
Pronto. Obrigado, Jefferson. Tá muito certo, obrigado. meu amigo. Muito obrigado. Fica Valeu, com irmão. Deus. Eu que lhe agradeço. Graças a Deus estamos com ele. Obrigado, irmão. Obrigado. Tchau. Tchau. Uma passagem que ele falou que me tocou foi quando ele disse que o ser humano precisa, né, que há uma urgência do despertar da consciência para a espiritualidade. Que ainda o ser humano, foi a palavra que ele usou, sem tirar nem colocar, acha que está apenas de passeio na própria vida.